Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, onde a palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que sois maduros, tenham este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos. Ó Deus, esse culto de hoje é muito precioso para nós, porque nós estamos, ó Pai, num momento de gratidão a Ti, reconhecendo toda a obra bondosa do Senhor no decorrer de todo esse ano, na vida de cada um de nós. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem sido zeloso para com um povo desobediente, pecador, que somos nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos ensinado o caminho, o Senhor tem nos santificado. E ó Deus, queremos pedir que agora, ao meditarmos na Tua palavra, o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. E ajuda-nos para que tudo que fazermos aqui seja fielmente a Sua palavra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Chegamos à transição de mais um ano. Um momento extremamente propício para reflexão e renovação. Hoje eu ouvi a expressão, e hoje é o último dia do ano. Ouvi algumas vezes dentro da minha casa. Quem disse essa expressão algumas vezes foi meu pai. E ele dizia, desde a hora que levantou, a primeira coisa que ele disse para mim, e hoje é o último dia deste ano. Depois, na hora do almoço, ele diz, é um momento de reflexão e de esperança. Todas essas coisas são verdadeiras. Todas essas coisas que ele diz, simples, aponta para exatamente aquilo que é central. Nós estamos terminando algo para começar algo. Terminamos algo longo para começarmos algo longo. E em todo tempo, nós cremos que Deus esteve conosco, pois Ele cuida daqueles que são seus. Aqui nesse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensina como devemos viver nossa caminhada cristã com um senso de propósito, observando o alvo eterno que nós temos em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui nesse texto. Ele usa a metáfora de uma corrida, de uma competição, mostrando que nossa caminhada com Cristo exige esforço, persistência e um objetivo claro, eu sei aonde eu devo chegar. Ele está falando de sermos conformados e estarmos parecendo cada vez mais com Cristo Jesus e alcançarmos a plena comunhão com Deus e com aqueles que amam a Deus conosco. Esse texto é um chamado para deixarmos para trás aquilo que não glorifica a Deus e avançarmos com perseverança e esperança rumo à nossa vocação celestial. Nas palavras amorosas e pastorais do pastor Jairo, naquele vídeo que ele postou para nós, ele fala exatamente isso, que nós devemos observar o que aconteceu, agradecer o que aconteceu, mas algumas coisas nós vamos deixar para trás. Quando minha filha casou agora, há pouco tempo atrás,
há menos de um mês, eu falei com ela e eu disse: filha, você precisa definir aquilo que você vai deixar para trás e que você não quer levar para sua casa. Eu não estava me referindo às roupas, eu não me referia aos pertences, eu não me referia a coisas dessa natureza, mas eu me referia àquilo que não glorificava a Deus, aquilo que não era melhor para ela, talvez os seus comportamentos, talvez os seus sentimentos, as suas atitudes, coisas que ela entende observando a palavra de Deus, que aquilo não é melhor. Então, eu disse para ela: é hora de você deixar para trás algumas coisas, porque esse novo passo é muito importante. Esse texto, ele nos chama para deixar para trás aquilo que não glorifica a Deus e olhar para frente, para aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Quando Paulo traz aqui esse texto, ele fala de algumas verdades, e ele fala a respeito de si mesmo, ele fala do seu comportamento, da sua fé, daquilo que Deus está promovendo na sua vida e os desafios que ele tem. E ele começa no verso 12 dizendo: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. A primeira coisa que ele está falando é sobre perfeição. Aquilo que não tem nem nada, detalhe algum para ser observado, e alguém olha e diz: mas olha aquele detalhezinho ali. Aquilo que é perfeito é aquilo que está acabado, está pronto, e que nada mais precisa ser feito. Ele diz: olha, eu tenho certeza que eu não sou perfeito. Eu não alcancei isso. Mas ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo nos mostra aqui no texto é que, para que nós possamos ter essa vida avançando para o alvo que nós temos em Cristo Jesus, e talvez pensando hoje em 2024, último dia, quase 2025, nós possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero avançar para o alvo, o qual o Senhor me deu em Cristo Jesus, ao me salvar. E o apóstolo Paulo diz: o alvo de Deus é vivermos segundo o propósito e sermos como Cristo, a semelhança de Cristo, parecidos com Cristo, santificados segundo o molde que é Cristo. Ele diz: mas eu prossigo para isso. Mas a primeira coisa que ele chega à conclusão é: eu reconheço a minha condição atual. A minha caminhada está inacabada. Ainda tenho muito que caminhar. Eu gosto de viajar. Gosto muito de viajar. Minha esposa também gosta muito de viajar. Mas eu confesso e sempre digo para ela: eu gosto de viajar quando a gente chegou no lugar. Quando a gente está lá. Aquele negócio do caminho até lá e depois o caminho de volta é triste. Eu não gosto. Mas a grande verdade é: se não caminhar, se não passar por todo aquele trajeto, se você não tiver a utilização daquilo que é adequado, você nunca chegará em lugar nenhum. Então não é uma questão de você gostar ou deixar de gostar. É uma questão de necessidade. E o quanto isso faz parte da vida da gente. Paulo, mesmo sendo um apóstolo maduro na fé, ele reconhece a sua imperfeição. Ele não se considera plenamente realizado em sua caminhada cristã. Ele reconhece que, embora tenha sido salvo pela graça de Deus, ainda não alcançou a plenitude da vida cristã. Ele sabe que ainda há muito para ser transformado no seu coração e na sua existência, para que o alvo de Deus, que se tornou o alvo dele, fosse alcançado. Queridos, o referencial para a maturidade é excelente e perfeito. O alvo da nossa maturidade, o referencial de algo maduro, perfeito, homem perfeito, é Jesus Cristo. Sendo assim, nós sempre estaremos
continuamente desafiados a uma continuidade, a uma caminhada de santidade cristã, segundo a estatura de Cristo. Eu me lembro quando, estudando esse texto com a pessoa que me discipulou, eu havia me convertido, e um rapaz, que hoje já não está mais entre nós, já está no Senhor há um bom tempo, ele sentava para estudar a Bíblia comigo. E ele começou a estudar o livro de Efésios. E quando ele chegou aqui em Efésios capítulo 4, do verso 12 ao verso 15, e eu entendi o que esse texto dizia, eu fiquei extremamente feliz. Mas ao mesmo tempo fiquei extremamente temeroso. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, quando ele está falando a respeito daquilo que Deus nos dá. A respeito daquilo que Deus concede a nós como graça. Ele falando dos dons espirituais. Ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, se referindo à igreja, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E ele me explicou isso aqui. Ele disse: olha, Deus tem um propósito para a vida do cristão. É fazer com que ele chegue à maturidade, ele diz. E isso vai nos dar condição de vivermos em unidade de fé. Cremos no mesmo Deus, entendemos a mesma Escritura, nos ajudamos a entender e a viver a palavra de Deus nas nossas orações, na nossa vida, uns com os outros, mas individualmente Deus tem um propósito para a minha vida, a minha maturidade espiritual. E ele diz que o referencial é a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não é só a medida de Cristo, é da plena estatura de Cristo. Aquele que é maravilhoso está diante dos nossos olhos. E as suas palavras e os seus feitos foram perfeitos. Que é Deus encarnado, que não pecou sendo tentado em todas as coisas, que teve uma vida de dedicação e de obediência ao Pai, e que em todo tempo soube que haveria de estar entre nós, e estava, e que no fim deveria morrer pagando os nossos pecados, e Ele fez isso de maneira dedicada, sem reclamar. O autor Isaías, o profeta, diz que ele agiu como um cordeiro mudo. Aquele que se doa, ele não esperneou, mas deixou ser imolado em nosso lugar. E ele fez tudo isso como o perfeito. E agora, o que está na Escritura é que ser maduro é ter a medida de Cristo diante de mim o tempo inteiro e pensar sempre comigo: em meu lugar, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse na minha vida, nesse momento que eu estou vivendo, naquele momento em que eu tenho que ter uma reação com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus irmãos na fé, com as pessoas que eu não conheço, no meu trabalho, onde quer que seja, o que eu devo fazer? E talvez fazer a pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? A medida de maturidade não é o que eu acho, mas é o que Deus nos mostra, que é a atitude santa segundo Cristo. A nossa caminhada, queridos, que temos que estar fazendo na vida cristã, essa caminhada de santificação, ela é um processo contínuo. Nós não podemos ser complacentes ou pensar que já alcançamos tudo. O próprio apóstolo Paulo, esse homem que teve uma intimidade com Deus, com o Espírito, foi educado pelo Senhor e preparado para o seu ministério de forma tão profunda. Esse homem dizia consigo mesmo: eu não alcancei. Eu não alcancei tudo. Deus nos chama a crescer como servos dele. Mas Ele nos chama a crescer como servos dele continuamente.
todos os dias, e em 2025 também. Da mesma forma que Deus falou com o apóstolo Paulo, e ele entendeu, e ele ouviu e nos trouxe as palavras, nós devemos começar esse novo ano reconhecendo que ainda não somos perfeitos. Ah, mas eu vou à igreja aos domingos. Pelo menos uma vez no domingo. Ou eventualmente eu participo de uma reunião de oração. Ou, de repente, alguma vez durante a semana eu abro a Bíblia e leio. Ou eu canto hinos, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu quero te dizer que por mais que você faça, não é isso que te santifica. Mas é a obediência aos propósitos de Deus, revelados na Escritura, para eu e você vivermos. E é algo muito mais do que simplesmente expressões de religiosidade. Há áreas em nossas vidas que precisam ser moldadas à imagem de Cristo, à medida da estatura de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 29, ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus ao nos escolher, ao nos dar fé, a nos dar a salvação através da obra perfeita de Jesus Cristo, o propósito de Deus é para que sejamos conforme a imagem de seu Filho, se referindo a Cristo Jesus. Nós não devemos nos acomodar na vida cristã, mas continuar buscando o crescimento. A vida cristã é algo que Deus quer que nós levemos em conta, antes de qualquer outra coisa, a minha relação com Deus. Diante disso, o que eu posso dizer aos amados? Avalie a sua vida espiritual. Como você está na sua relação com Deus? Quais áreas da sua vida ainda precisam ser moldadas à semelhança de Cristo Jesus? Existem alguns momentos ali do ministério de Jesus que existe uma demonstração de diferença do comportamento de Cristo com o comportamento dos discípulos. Um comportamento que eu acho fantástico, o Senhor Jesus, na noite anterior à sua morte. Ele estava angustiado, ele estava num lugar para orar, naquele jardim com os seus discípulos ali, e ele convida alguns dos discípulos para virem com ele, para ajudá-lo em oração. E o apóstolo, aqueles homens de Deus, aqueles chamados e depois enviados pelo Senhor Jesus, aguentaram um pouquinho. E o Senhor Jesus orando e buscando a misericórdia do Pai, que o qualificasse, que o habilitasse, que cuidasse do seu coração, que estava doendo já com o peso dos nossos pecados sobre ele. Aqueles homens paravam de orar e dormiam. E Jesus voltava e disse: vocês estão dormindo? Orem comigo, por favor, orem comigo. E Jesus está orando, e eles estão orando, e com ele, eles dormem de novo. E o Senhor Jesus volta e diz: mas de novo vocês estão orando, e depois de novo vocês estão dormindo. Isso mostra claramente como nós somos frágeis no ato espiritual. Como muitas vezes nós fazemos compromissos com Deus. E eu tenho certeza que durante esse ano, diante de mensagens bíblicas, o Espírito Santo de Deus te desafiou várias vezes. Eu ouvi várias vezes irmãos chegando para mim e dizendo: puxa vida, essa escola dominical, puxa vida, essa mensagem de hoje à noite, pastor Jário falou, pastor Nathan pregou domingo, as pessoas vieram falar comigo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus sempre faz esse chamado a nós, e nos leva a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque esse é o objetivo do Senhor e eu preciso viver isso. Quantos foram os compromissos que você tomou na presença de Deus? Agora é hora de você continuar confiando em Deus,
Deus completa a obra em nós. Contudo, quero que você se lembre que você já se comprometeu com Deus tantas coisas. Isso precisa ir à frente. Pare de esquecer os seus compromissos com Deus, porque Deus não se esquece dos nossos e das nossas necessidades. Ele cumpre o pacto em todo o tempo. Ele faz tudo aquilo que é necessário a nosso favor. Ele fez isso pelo povo dele durante toda a história do mundo. Toda a história do povo dele. E o povo se esquecia e o povo o abandonava. E Deus vinha e misericordiosamente agia no coração deles para eles reconhecerem os seus pecados, para eles chegarem diante de Deus em contrição e confessar ao Senhor, e Deus trazia-os de novo para a sua intimidade, e aquele povo adorava a Deus e depois fazia compromissos e se esquecia de novo dos compromissos. O apóstolo Paulo está falando disso. Ele está dizendo a respeito dele mesmo. Ele está dizendo: eu ainda não estou perfeito. Tem coisa para acontecer na minha vida. E ser humilde assim diante de Deus hoje, para mim e para você, é algo muito importante. Segunda coisa que eu vejo no texto, e convido-os a ver comigo no verso 13, onde diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É interessante, Paulo, ele não está se apegando ao passado, seja para celebrar as suas conquistas, e nem está se apegando ao passado para lamentar os seus fracassos. São duas coisas que normalmente tiram o indivíduo do caminho correto em que deve andar. Ficar reclamando das dificuldades lá de trás e os seus fracassos, ou ficar se gabando orgulhosamente de quanto foi bom em algumas coisas que fez. Ele foca no que está adiante, diz o apóstolo Paulo. Eu deixo as coisas para trás e olho para frente, no chamado de Deus em Cristo Jesus para a minha vida. Ele está falando da importância de deixar o passado, tanto os erros quanto os acertos. O passado não pode nos prender. O futuro nos convence. E o foco nosso não é o passado, é o futuro. E o nosso futuro é mais do que esse tempo. Para aqueles que creem em Cristo, é a eternidade. O que importa é você seguir em frente. Deixe de lado mágoas, deixe de lado falhas, ou até mesmo sucessos que possam te levar ao orgulho. Deixe de lado. Nossos pecados foram perdoados, e nossas obras boas só ocorreram por causa da graça de Deus, porque nada de bom podemos fazer, a não ser pela graça de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. O crescimento espiritual, o progresso espiritual, ele exige algumas coisas da nossa vida. Uma delas é foco. Foco diligente para alcançar o prêmio. Paulo não se contentou com quão longe ele havia chegado. Ele não disse: olha, já estou melhor do que muita gente, já estou podendo até ensinar as pessoas alguma coisa. Olha só como eu sou reconhecido como um cristão. As pessoas ficam falando: gostaria de agir como você. Paulo em momento algum fez isso. Ele diz: pelo contrário, uma coisa eu faço. Ele se recusou a ser controlado por sua herança passada. As suas realizações passadas. Se você der uma olhada nos versos anteriores desse texto, 5 a 7, depois 8, você vai ver que ele vai dizer: olha, quanto ao passado, as coisas que eu fiz lá no passado, aí aquelas realizações que ainda devo fazer. O apóstolo Paulo, ele está disposto a continuar no foco de uma dura corrida. Porque a vida é uma dura corrida. Ele está dizendo que a vida cristã é uma dura corrida.
alcançando as coisas que estão à frente, diz ele. Ele está dizendo, olha, teve erro, você deu uma escorregada, você pecou, Deus cuidou de você, Deus teve misericórdia de você, Deus em Cristo te perdoou, Deus te levantou de novo e agora você está aqui. Lembre-se, a graça de Deus é boa, olha para frente. E não permita que essas coisas te levem a murmurar, e nem as coisas que você fez de bom a te se orgulhar, a ponto de você perder a razão de que todas as coisas só são possíveis na graça de Deus. Peça a Deus a graça de viver no presente com os olhos fixos no futuro que Deus tem reservado. No futuro eterno, que é muito melhor do que esse mundo, que é efêmero, que é passageiro, que é temporário. A linguagem bíblica cristã, ela aponta para uma vida aqui, sem sombra de dúvida. Ela fala e ela nos ensina a vivermos uns com os outros, a sermos maridos, as mulheres a serem esposas, os filhos a serem filhos, os pais a serem pais, os amigos a serem amigos, os irmãos na fé a serem irmãos da fé. Isso tudo tem a ver com aqui, mas tudo apontando para aquilo que é melhor. E a Escritura vai dizer que o melhor é o que nós vamos desfrutar com Deus nos céus, por causa da bondade dEle, e não por causa do que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa relação com Deus, ela se dá por causa da graça dEle, e não porque nós somos bons. Porque se Deus olha dentro do nosso coração, Ele vê pecado, Ele vê iniquidade. Se Ele olha para dentro da mente da gente e vê os nossos pensamentos, oh, que escândalo! Se Deus vê os nossos atos, Ele diz, não aceito você. Mas Ele, sendo misericordioso, Ele nos trata. Peça a Deus para viver hoje com seus olhos fixos naquilo que Deus tem reservado para a vida daquele que crê nele como seu Senhor e o seu Salvador. Na passagem de ano, que é hoje, nós somos frequentemente tentados a viver presos ao passado, às coisas que nos magoaram, mas a ordem aqui é clara: esqueça o que ficou para trás e avance. Paulo diz, olha, o que eu quero é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que adiante de mim estão. Terceira coisa que nós vemos aqui no texto, é Paulo avançando com um foco no alvo. Ele não só sabia que tinha que avançar, mas ele sabia aonde ele tinha que chegar. No verso 14 ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei onde eu tenho que ir. E de repente hoje você está aqui ouvindo todas essas coisas que o texto está falando e te desafiando, e você diz, espera aí, que alvo é esse? Que objetivo é esse que Paulo estava procurando? Que alvo é esse que motivava ele a não ficar mais olhando para o passado, mas andar com altivez, com grande energia, com vontade para frente? Ele diz, o alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, a vocação que nós recebemos de Deus através de Cristo Jesus é de vivermos como servos de Deus, para a glória de Deus. E quando fazemos isso, nós chegamos no alvo. É como se o texto estivesse nos falando de responsabilidade que aquele que está desempenhando um papel numa competição atlética, ele tem. Porque se ele não passar por aquelas regras todas, ele vai ser desqualificado e ele não vai chegar lá na frente. Eu tenho um foco no alvo. Ele era consciente das coisas que envolviam a sua vida e o seu propósito de vida.
Paulo, ele era consciente de que a sua corrida ainda não estava completa. Olha, eu sei que eu não alcancei, foi o que ele disse no verso de número 12. Tem coisa para acontecer. Seu objetivo ainda não tinha sido alcançado. Se você der uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 23 em diante, Paulo dá um testemunho a respeito dele mesmo, e o amor a Cristo e ao Evangelho, e o amor pelas pessoas. Porque ele estava vivendo aquilo que Deus havia lhe dado, era a função de proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, evangelizar pessoas. Paulo foi um missionário, um pastor. E ele diz assim, verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante do Evangelho. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. É interessante, Paulo, lá em Filipenses, no livro que nós estamos, no verso que nós estamos estudando agora, ele fala de uma corrida, de algo a ser alcançado. E não é a única vez que ele faz isso. Aqui em 1 Coríntios ele usa essa ideia. No livro de Hebreus, nós vamos encontrar o autor, que pode ser Paulo, talvez seja Paulo, também fala a mesma coisa. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível a coroa. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo, olha, você precisa entender que você precisa fazer todas as coisas corretas nessa atividade esportiva. Ele tem que dominar todas as coisas. E eu fico imaginando, eu não sou atleta. Longe, 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 muito longe disso. Me lembro da minha adolescência, começo de mocidade. Eu fui goleiro de futebol de salão. Deus tenha misericórdia. A hora que eu penso isso, eu chego à conclusão de que era louco. Naquela época, a bola de futebol de salão, você jogava ela no chão, ela fazia ploc. Ela não fazia ploc, ploc, ploc. Ela não pulava. Ela era dura. A pessoa que dava um chute na bola do futebol de salão, o pé ficava doendo. Quem aqui jogou naquela época sabe do que eu estou falando. Quando a bola vinha e você encaixava a bola aqui, ela batia em você e você dava um pulo para trás para minimizar aquilo que você estava sofrendo. Era pesado. Meu pai lembra muito bem, porque ele teve que me levar para o hospital algumas vezes. Dedos quebrados e essas coisas assim. Foi a única época da vida que eu fiz alguma coisa dessa natureza. Depois, foi um pouco de vôlei e acabou. Eu não sou atleta. Mas eu sei que existem regras para tudo dar certo. Se você quebrar, não vai dar certo. Ele diz, olha, eu estou correndo. A vida de um cristão é uma corrida. Ele diz, mas não sem meta. Eu sei aonde eu tenho que chegar. E eu luto. Mas a minha luta não é dando murro para todo lado, sem rumo. Ele diz, pelo contrário, se eu tenho que dar murro, eu dou em mim mesmo. Eu me esmurro o meu corpo, a minha natureza carnal. Quando Paulo fala de corpo, ele está se referindo ao termo sarx, carne. Ele está se referindo àquilo que é próprio da natureza humana. É como se ele estivesse dizendo, se eu tenho que dar murro em alguém, eu tenho que dar murro na minha natureza caída, na minha carne, no meu sarx. Porque ele sabe muito bem que enquanto o homem não diminui, enquanto isso não acontece, Cristo não cresce em nós. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando vai escrever mais à frente aqui, ele diz que é importante, muito importante. E ele diz, olha, eu diminuí e Cristo cresceu em mim. A ponto de eu dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor amado, você consegue dizer isso?
como um cristão? É algo fantástico alguém poder dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse era o alvo de vida que ele tinha. E viver como um servo nas mãos do Senhor, fazendo o que ele tinha que fazer. Pregar o Evangelho. Aí no verso 27 ele diz, olha, eu me reduzo à escravidão, à servidão. A expressão escravidão aqui é a mesma ideia de servo, para que, pregando o Evangelho, não venha mesmo eu ser desqualificado. Qual era o propósito de Deus na vida dele? Prega o Evangelho. Vai e prega o Evangelho a gentio. Quando Deus converte Paulo, a primeira coisa que Deus diz é, você vai pregar aos gentios. Paulo era consciente de que a vida cristã é como participar de uma corrida de várias etapas. Em Hebreus capítulo 12, nos versos 1 a 3, o autor diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a sua vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É mais ou menos o seguinte, olha, nós temos que correr, e nós devemos caminhar, e nós devemos ter um alvo, e devemos olhar para aquele alvo e falar, é aquilo que eu quero. É como se tivesse um troféu lá na frente, uma coisa extremamente desejosa. E o que é o meu troféu? O troféu do cristão é a graça de Deus, a intimidade do Senhor, a vida eterna, a cura, a transformação, a libertação, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, o conduzindo, o acalentando, o consolando quando é necessário, na angústia. É isso que nós precisamos, e nós devemos correr, diz o autor, diz Paulo. Só que aqui ele diz que nós devemos olhar, e o nosso troféu é aquele que é o autor e consumador da fé. É como se ele dissesse, o alvo é Cristo, e o que Cristo fez. Lembram no início? Paulo dizendo, olha, nós temos um referencial, e o referencial é a estatura de Cristo Jesus. Paulo era consciente disso. Ele era consciente de que a coroa da vitória só seria dada àqueles que correm de acordo com as regras. E isso é algo que vai pesar. Sabe por quê, queridos? Porque essa corrida é espiritual. A coroa é a salvação e a intimidade com Cristo, hoje e eternamente. Só que o texto diz, olha, tem um caminho para se seguir. Você tem que estar consciente de que a coroa só será dada àquele que cumpre as regras. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, o atleta igualmente não é coroado se não competir segundo as regras. Segundo a Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele está dizendo, as regras precisam ser concluídas, elas precisam ser assumidas como importantes. Que regras são essas? Estas são as regras. Isso aqui são as regras. A palavra de Deus, a verdade de Deus. Como nós conhecemos a Deus? Através da Escritura. Como nós conhecemos a vontade de Deus? As Escrituras. Como nós somos conduzidos diante das situações da vida? Através da Escritura. Como Deus fala ao nosso coração, pare de procurar em outro lugar, é nas Escrituras. Aqui Deus fala. Nós não precisamos de outra ferramenta, a não ser dizer, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E abre a Escritura e Deus vai falar ao seu coração.
É a figurinha daquele rapaz que está ajoelhado e dizendo: Senhor, fale ao meu coração. E sai uma mão dos céus com a escritura e entrega para o indivíduo e diz: está aqui, ó. Aqui eu falo com você. É exatamente isso. Essas são as regras. O alvo de Paulo é claro, a soberana vocação em Cristo Jesus, que culmina na glorificação de Cristo Jesus. Sermos transformados e conformados à semelhança de Cristo Jesus e alcançar a glória eterna para aqueles que alcançaram o alvo final. Irmãos, começar um ano para um cristão e ser conduzido por esse texto é: Senhor, eu preciso renovar meu compromisso com o Senhor e com a sua palavra, com a sua verdade. O ano de 2025 tem que ser vivido com um propósito. Caso contrário, a gente vai vivendo dia após dia. Nós não sabemos onde estamos, para onde vamos, como vamos, com quem vamos, quanto isso custa, qual será o meu esforço, qual é a data para a chegada naquele lugar. Nós temos vivido uma coisa após outra. Hoje eu preciso disso, ou aconteceu isso, a gente cobre aqui. Vamos comer assim, vamos fazer assado, vamos na igreja, não, vamos deixar disso. E as coisas deixam de ser propósitos na minha vida. Eu tenho falado muito sobre isso, e eu vou repetir novamente. Um dos propósitos da vida cristã é o dia do Senhor. O domingo é dia do Senhor. Quem falou isso não fui eu, foi o Senhor. E Ele disse que nesse dia era o dia do Shabat, do descanso. E eu tenho dito continuamente, irmãos, o descanso é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus com o povo de Deus. Era assim que o povo de Deus sempre esteve na presença de Deus. E de repente, o que seria o propósito? O propósito é essa data, esse dia em especial. Eu tenho 52 vezes esse dia no ano. Nesses dias, o meu propósito é estar descansando na presença de Deus. Quais são os outros propósitos? Você lê a Escritura? Você ora? Você ajuda pessoas com aquilo que Cristo tem te dado? Você tem olhado para elas e demonstrado o amor de Cristo quando elas estão necessitadas e você auxilia ou você passa de lado? Aqui estão as regras e elas definem todas essas coisas da nossa existência. E por fim, o que Deus tem como propósito para nós é uma maturidade na caminhada cristã. Olha só o que é dito no verso 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais que de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. A maturidade cristã, ela nos leva a pensar e viver de acordo com os valores do reino de Deus. O que é mais importante? Eu sei que existem muitas coisas que nós valorizamos e que são importantes na nossa vida. Ter uma família saudável é importante. Nós valorizamos e nós investimos. Educar os nossos filhos é importante. Ensinar o caminho da fé aos nossos filhos, isso é importante. E tantas outras coisas podem ser importantes para você. De repente você tem um hobby e você diz: eu gosto disso. E eu digo: legal. Você pode ter, qual o problema você ter isso? E de repente a gente poderia sentar um dia e cada um comentar qual que é o seu hobby. O que me traz alegria gastando tempo naquilo. E nós vamos rir um pouco, porque alguns são bem estranhos. Outros são bem desafiadores. Não importa, me faz feliz. Mas o que deveria tornar a minha vida cheia, preenchida, completa, porque vai além de mim. E chega naquele que é o meu Salvador. É o propósito de Deus para a minha vida. É isso que tem que me dar a verdadeira alegria. A maturidade cristã, ela me leva a pensar de acordo com os valores do reino de Deus.
que são muito maiores do que aqueles que muitas vezes nós valorizamos tanto, gastamos tanto tempo, tanto da nossa existência, mas não gastamos com as coisas do reino de Deus. A maturidade cristã, ela consiste em pensar e viver com um foco eterno. Aqueles que são maduros espiritualmente, eles entendem que a caminhada cristã exige renúncia, foco e perseverança. Tem um texto na Bíblia que é provável que eu comece a falar e você já repete ele na sua cabeça junto. Quer ver? Pode até falar alto. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você já sabia desse versículo. Ele está dizendo coisa simples, está dizendo, olha, se você tem Cristo na sua vida, você já colocou o seu coração diante de Deus, você já reconheceu que é pecador, e se Deus não lhe perdoar, você não vai ser perdoado e não vai para o céu. Você não tem vida eterna, e nem aqui com alegria e com satisfação. Mas se você chegou diante de Deus e reconheceu a sua necessidade, Deus pela sua graça lhe deu entendimento do seu amor, e você creu naquele Jesus que morreu na cruz em seu lugar, diz o texto, a partir desse momento você é uma nova criatura, você é uma criatura dos céus. E agora nossa morada é muito mais do que essa que vivemos aqui. E as coisas que eu lutava, as coisas antigas, diz o texto, elas já não têm a prioridade, elas passaram, e eis que tudo agora é novo, porque agora tem um significado diferente, até naquelas coisas que eu gosto como um hobby. O maior hobby de um cristão, a maior alegria de um cristão, é ser encontrado maduro na vida com Deus. O amadurecimento espiritual, ele é marcado por uma compreensão clara do nosso chamado em Cristo Jesus. Deus nos molda através das Escrituras. Deus nos molda através das orações. Deus nos molda até mesmo nas provações. Porque em todos esses momentos, Deus cuida de nós, para que nós possamos reconhecer o seu amor. Como igreja, nós precisamos crescer em unidade e maturidade, abandonando pensamentos que não são de Deus e abraçando a vontade que é de Deus. Ore por discernimento espiritual nesse novo ano que está começando, para que a sua vida tenha significado segundo o propósito de Deus. Olha só o verso 16 que diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. De repente você pode chegar como Paulo chegou e diz, olha, eu desejo ser encontrado perfeito na presença de Deus, mas eu confesso para vocês, eu não sou perfeito, diz o apóstolo Paulo, mas eu continuo andando na expectativa disso. E no final, agora no verso 16, ele diz, mas alguma coisa já aconteceu, Deus já mudou muita coisa na minha vida. Deus já tem aperfeiçoado a minha comunhão com Ele. Deus está me ensinando a orar, Deus tem me ensinado a estudar a Escritura, a amar o próximo. Deus tem me ensinado a glorificar o nome dEle com a minha existência, a ser instrumento nas suas mãos para a glória dEle. Deus, durante a minha vida, tem me dado mansidão em alguns momentos que eu pensei que eu ia estourar e arrebentar com todo mundo que estava na minha frente. Deus tem me dado controle de situações, Deus tem agido na minha vida. O que Paulo está dizendo, olha, eu reconheço que muitas coisas Deus já fez. Ele não está desprezando isso. O que ele está dizendo é, nós devemos andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Só que nós não podemos viver dizendo, já alcançamos, pronto, acabou, está tudo bem. Ele está dizendo, eu prossigo para alcançar o alvo da minha salvação e da glória de Cristo Jesus. Essa é a vida que Deus quer que vivamos nesse novo ano.
Paulo está exortando os crentes a permanecerem firmes no caminho que eles já trilharam até aquele momento, continuando a viver segundo os princípios que aprenderam em Jesus. Nossa, mas eu estou tão novo na fé e sei tão pouco, mas baseado nesse pouco, cresça mais. É como se ele estivesse dizendo, perseverem. Queridos, ouça essa frase e guarde. Perseverança é uma marca da verdadeira fé. Eu vou repetir. Perseverança é uma marca da verdadeira fé. Perseverança cristã. Nós não retrocedemos, mas nós continuamos caminhando com Cristo, confiando em sua graça. Perseverar é essencial. Não podemos abandonar aquilo que Deus já nos revelou, aquilo que Ele já abriu os meus olhos para compreender, mas precisamos caminhar com fidelidade diante de tudo aquilo que Deus tem agido na minha vida. Quais são as conclusões? Quais são as lições básicas e práticas para 2025? Primeira coisa, amado, busque uma vida santa, separada por Deus, continuamente. Assim como Paulo reconheceu que ainda não era perfeito, nós também devemos nos dedicar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É dizer, não alcançamos ainda, Pai, e vamos continuar. Segundo, deixe o passado para trás. Não permita que as falhas ou sucessos do passado sejam um fardo ou um tropeço. Confie na graça de Deus para começar de novo. Terceiro, tenha um propósito claro. Faça de 2025 um ano em que todas as suas decisões sejam guiadas pela busca de glorificar a Deus em tudo. Quarto, cresça em maturidade espiritual. Queira a maturidade espiritual. Dedique-se à palavra, à oração e à comunhão com os irmãos para crescer com Cristo. E finalmente, persevere. Haverá desafios no ano novo, e eu tenho certeza. Vivemos num mundo onde vivem pecadores, dos quais eu sou um e você é outro. Haverá desafios no ano novo. Coisas que nem imaginamos acontecerá. Como aconteceu durante esse ano. Coisas que jamais imaginávamos no início de 2024 aconteceram e estão concluídas. Algumas delas nos trouxe alegrias, outras trouxe muita tristeza. Mas a grande verdade é, ainda estamos aqui pela graça de Deus, supridos e de pé pela bondade do Senhor. E devemos nos lembrar de que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em nós um dia. Como Samuel declarou e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Sigamos confiantes de que Ele continuará a nos ajudar no novo ano. E isso tudo para a glória dEle e o nosso bem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó gracioso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esse ano que está se findando. Te agradecemos pelas lutas, te agradecemos, ó Pai, pelas vitórias e até mesmo pelas derrotas. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus soberano, tem propósito em todas as coisas. Ó Deus, permita que estejamos vivendo esse novo ano que inicia agora, de maneira perseverante, humilde, diante do Senhor. E que a cada momento o Senhor possa
fortalecer a nossa vida contigo. Ó Deus, dê-nos alegria em investirmos nas coisas que são do Senhor e do Teu reino. Ó Deus, que possamos ser motivados pelo Teu Espírito a ler a Tua palavra, a nos reunirmos como Teu povo para cultuar o Teu nome, a vivermos em comunhão uns com os outros, servindo uns aos outros com aquilo que o Senhor nos tem dado. Fortaleça-nos, ó Deus, para que possamos enfrentar um novo ano e todas as lutas que virão pela frente, com perseverança e certeza de que o Senhor até aqui nos ajudou. E se o Senhor fez assim com o teu povo durante toda a história, o Senhor haverá de fazer também a partir de agora, durante esse novo ano. Sê gracioso conosco, Pai, e nos abençoe. Essa é a nossa oração na Tua presença e gratidão, em nome de Jesus. E agora, amada igreja, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.